Olá, meu amigo, olá, minha amiga, eu sou o professor José Trindade. Vamos agora tratar de fazer questões da primeira fase da OAB na matéria de Direito Constitucional e no tema especificamente tratando dos remédios constitucionais, das ações constitucionais, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular e uma pincelada sobre ação civil pública, como nós falamos no nosso vídeo teórico. Vamos direto para a tela, vamos trabalhar, mãos à obra. Remédios constitucionais, nosso tema desse vídeo, questão do 20º exame. José, brasileiro, de 16 anos de idade, possuidor de título de eleitor e no pleno gozo dos seus direitos políticos, identifica com provas irrefutáveis ato lesivo do presidente da República que atenta contra a moralidade administrativa. Veja só, a ação constitucional para combater ato lesivo à moralidade administrativa é a nossa queridíssima ação popular. Ato lesivo à moralidade administrativa, ao patrimônio público, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Mas a ação popular, ela tem que ser ajuizada por um cidadão. Cidadão no conceito estrito, cidadão no sentido de pleno gozo dos direitos políticos. Eu te pergunto, José está em pleno gozo dos direitos políticos? Sim, professor. Então José pode ajuizar, pode impetrar ação popular? Não sei, professor, porque ele tem 16 anos de idade. Ele não é maior de idade. Ele não tem capacidade civil absoluta. Mas se você viu o nosso vídeo teórico, você já sabe. Isso aqui é irrelevante para a ação popular. Se ele tem título de eleitor e está em pleno gozo dos direitos políticos, ele é legitimado, ativo, para ajuizar uma ação popular. Inclusive sem assistência. Tá? Então, já excluímos letras D e A. Porque a D diz que ele não é parte legítima para a população popular, porque ainda não é considerado cidadão, é sim, pleno gozo dos direitos políticos. E a letra A fala em desde que tenha assistência. Não, aqui V não, aqui X, né? Não precisa de assistência, tá? Então ficamos entre letras B e C. José, ainda que sem assistência, é parte legítima para a população popular em face do presidente da República. A dúvida entre elas é só a competência. Se é a primeira instância ou o STF, por se tratar de ato de presidente da República. Mas aí você também viu nas nossas aulas, na nossa aula teórica, que na ação popular não há foro por prerrogativa de função. Então pode ser ato do presidente da República, pode ser ato do Papa. O julgamento vai ser em primeira instância. Beleza? Então, portanto, resposta letra B de bola. Próxima questão, eu vacilei aqui, esqueci de colocar o exame de qual ela foi, mas qualquer coisa, se você estiver duvidando de que seja realmente uma questão do exame da ordem, só colocar na internet anunciado que você encontra rapidinho qual foi o exame. JG, empresário do ramo imobiliário, surpreendeu-se ao tomar conhecimento de que seu nome constava de um banco de dados de caráter público como inadimplente de uma dívida no valor de R$500 mil. Embora reconheça a existência da dívida, entende que o não pagamento encontra justificativa no fato de que o valor a que foi condenado em primeira instância ainda está sobre discussão em grau recursal. Com o objetivo de fazer com que essa informação complementar passe a constar, juntamente com a informação principal a respeito da existência do débito, consulta um advogado, que sugere a impetração de um habeas data. Veja, nós falamos lá na nossa aula teórica, o habeas data ele serve para três coisas. Ele serve para ter acesso à informação, ele serve para correção da informação, isso aqui é o que está na Constituição, e a lei acrescentou outra hipótese, a lei do habeas data acrescentou uma hipótese.
que é a hipótese da utilização do habeas data para uma averbação, para uma observação, para uma complementação. Tá? Então está correta a recomendação, tá? Isso aqui só está na lei. Está correta a recomendação do advogado de utilizar o habeas data para isso. Porque apesar de não ter sido previsto na Constituição, a lei acrescentou essa hipótese. Tá? Resposta, portanto, letra C. Deve ser impetrado o habeas data, pois, embora o texto constitucional não contemple a hipótese específica do caso concreto, a lei ordinária o faz, de modo a ampliar o âmbito de incidência do habeas data como ação constitucional. Tá? Só uma observação aqui, o banco de dados de caráter público não precisa ser público, né? Basta ser acessível ao público, ter caráter público, que aí já autoriza o habeas data. Outra coisa, o habeas data, ele garante o acesso à correção e à averbação de informações pessoais, né? Referentes à própria pessoa do impetrante. Fechado? Então, resposta letra C. Próxima questão, 14º exame. Isabela promove a ação popular em face do município X, por entender que determinados gastos realizados estariam causando graves prejuízos ao patrimônio público. O pedido veio a ser julgado improcedente, por total carência de provas. Inconformada, Isabela apresenta a mesma ação com fundamento em novos elementos. E, mais uma vez, o pedido vem a ser julgado improcedente por carência de provas. Nos termos da Constituição e da legislação de regência, assinale a opção correta. Sendo o pedido julgado improcedente, haverá condenações em honorários advocatícios. Veja só, lá no artigo 5º, inciso 73, que é o que trata da ação popular, uma leitura simples vai demonstrar para você que a própria Constituição expressa ao dizer que a ação popular é uma ação gratuita. Que diz que o autor está livre dos chamados ônus da sucumbência, ou seja, custas e honorários. Salvo a única exceção à gratuidade da ação popular é a comprovada má-fé. Salvo comprovada má-fé. Se ficar demonstrado, não pode ser presumida, tá, gente? Tem que ser comprovada. Se ficar comprovada a má-fé do autor, que ele ajuizou a ação popular só para sacanear um inimigo político dele ou coisa do tipo, aí ele vai ser condenado em honorários e ele vai ser condenado em custas. Tá? O fato de o pedido ser julgado improcedente não exclui a gratuidade. Mesmo sendo uma nova ação idêntica à anterior, mesmo assim, se a questão não disser que ficou comprovada a má-fé, não tem condenação em honorários e em custas. Beleza? Letra A, sendo o pedido julgado improcedente, haverá condenação em honorários advocatícios. Não. Só pode haver condenação em honorários na ação popular se ficar comprovada a má-fé. Letra B, a improcedência por ausência de provas caracteriza a má-fé. Não. Quem tem que ficar expressamente comprovada a má-fé. O fato de não terem sido suficientes as provas juntadas não quer dizer que houve má-fé. Porque a má-fé não se presume. A má-fé se comprova. Tá? O que se presume é a boa-fé. A reiteração da propositura da mesma ação acarreta o pagamento de custas. Não. O que acarreta o pagamento de custas é a comprovada má-fé. Letra D. As custas serão devidas se declarada expressamente a má-fé do autor popular. Aí sim, declaradas expressamente, porque a má-fé não se presume. Questão 10. Em relação aos remédios constitucionais, assinale a afirmativa correta. O habeas data pode ser impetrado, ainda que não haja negativa administrativa em relação ao acesso a informações pessoais. Errado. Esse é um requisito legal para a impetração do habeas data. Tem que haver a negativa administrativa. Assim como benefícios previdenciários,
né? Para você entrar na justiça, você tem que ter pedido ao INSS e o INSS negado, assim como a reclamação por descumprimento de súmula vinculante, você tem que esgotar as instâncias administrativas para só então entrar com a reclamação. Beleza? Letra B. A ação popular pode ser impetrada por pessoa jurídica. Não. A ação popular só pode ser impetrada por cidadão. A cidadão, portanto, pessoa física em pleno gozo dos direitos políticos. Letra C. O particular pode figurar no polo passivo da ação de habeas corpus. Sim, falamos isso. O habeas corpus é contra uma autoridade que restringe a liberdade de uma pessoa. Mas quem age em nome de uma autoridade, tá? Quem age na condição de autoridade, mesmo não sendo uma pessoa estatal, também pode estar sujeito ao habeas corpus. É o caso, por exemplo, de um hospital psiquiátrico particular que se recusa a liberar um paciente, por exemplo. Tá? Letra D. O mandado de segurança somente pode ser impetrado quando as questões jurídicas forem incontroversas. Cuidado, essa é uma pegadinha clássica. É falso. Porque o que é que a Constituição exige por um mandado de segurança? Ela exige que nós tenhamos uma discussão quanto a um direito líquido e certo. Mas o que é que quer dizer direito líquido e certo? Quer dizer que não tem discussão quanto aos fatos. Os fatos estão comprovados. Fatos incontroversos. Porque não tem dilação probatória. A prova é pré-constituída. Então é isso que quer dizer o direito líquido e certo. Quer dizer que o direito está determinado. Os fatos são incontroversos. Mas não quer dizer que não tem discussão quanto a questões jurídicas. Tá? Até o STF editou uma súmula. É cabível o mandado de segurança quando houver controvérsia jurídica quanto à matéria. O que não pode ter é controvérsia de fato. Para ter que precisar fazer perícia, chamar testemunho, aí não pode. Não pode ter controvérsia de fato. Tá? As questões fáticas têm que ser incontroversas. Questões jurídicas não precisam ser incontroversas. Senão nem precisava ter mandado de segurança. Se a questão jurídica é incontroversa, não precisa nem ter ação judicial. Tá? Enfim, então o mandado de segurança somente pode ser impetrado quando as questões fáticas forem incontroversas, porque não vai ter espaço para a produção de provas. Mas pode haver controvérsia jurídica, tá? No mandado de segurança. Resposta, portanto, letra C, de como é bom estudar essa maravilhosa disciplina de direito constitucional. Segunda questão do mesmo exame, 10º exame. Cristina, cidadã brasileira comprometida com a boa administração, descobre que determinada obra pública em sua cidade foi realizada em desacordo com as normas que regem as licitações públicas, com vistas a beneficiar um particular amigo do prefeito. De posse de cópias do processo administrativo que comprovam a situação, pretende ingressar com a medida judicial para a proteção do patrimônio público. Meu amigo, olha, a medida que um cidadão pode tomar para anular ato lesivo ao patrimônio público é a ação popular. Letra A. Cristina deverá ingressar com a ação civil pública. A ação civil pública não. A ação civil pública, a gente viu que tem uma legitimidade restrita. Ministério Público, associações, etc. Legitimidade restrita. Cidadão não tem legitimidade para ingressar com ação civil pública. Letra B. Propor ação penal não é ação penal que está em discussão, mesmo porque aqui fala em ação penal subsidiária da pública. No caso, a ação penal subsidiária da pública é quando o Ministério Público meio que negligencia, né? Aí a vítima promove a ação penal privada. Não tem nada a ver com a questão. Letra C. Impetrar mandado de segurança coletivo para amparar direito líquido e certo seu e de todos os cidadãos ao princípio da legalidade e da moralidade. Começa que ela nem tem legitimidade para mandado de segurança coletivo.
Mandado de segurança coletivo tem que ser partido político com representação no Congresso Nacional, sindicato ou entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Cidadão não tem legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo. Tá? Resposta, portanto, só restou a letra a letra D. Ingressar com ação popular apta a proteger o patrimônio público indevidamente lesado. Beleza? Então é isso, essas 5 questõezinhas de direitos, de remédios constitucionais e ação constitucional, e ações constitucionais, para você ter um panorama adequado do tema, tá? E também ver como a FGV gosta de abordar essas questões na sua prova. Um grande abraço e até a próxima.